Estamos aqui novamente no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni e come você sabe, costumo ter convidados. E hoje tem uma pessoa super bacana, você vai dizer, mas o cara fala sempre que a pessoa é bacana, ainda bem, certo? Ainda bem. É uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer desde 2017, Camilla, médica nutróloga e não é só médica, mas deixo ela falar e se apresentar um pouco. Gratidão, Camilla. Olá, obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você, tá? Recebi esse convite e ainda bem que a gente conseguiu se reunir, né? Eu acho que a gente se conhece desde 2017. O nosso encontro foi um encontro muito diferenciado e não foi à toa, eu acredito nisso, acredito muito. Você quer que eu me apresente desde o início? Você fala do jeito que você quiser ou quase. Ou quase. Vamos lá. Basicamente, eu fiz comunicação social. Assim que eu saí da escola, eu fiz comunicação social, publicidade e propaganda. E era uma coisa que eu gostava muito. Mas no meio do caminho eu comecei a me interessar por medicina, saúde holística, uma coisa assim. Comecei a ter um interesse maior nessa parte de pedras, óleos essenciais e não sei o quê. E aí eu fiquei, cara, isso aí pode acontecer, isso pode, né, pode fazer uma pessoa melhorar. E nessa que eu comecei a criar esse gosto pela medicina natural, vamos botar assim, uma coisa mais natural, eu decidi mudar. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu fazia nutrição, psicologia. Eu decidi ir para a área da saúde. O meu pai, ele era médico, ele fez medicina, ele fez primeiro farmácia e depois ele fez medicina, então ele começou com 33 anos de medicina, e eu estava com 20, 21, uma coisa assim, me achando já tarde para começar. E aí ele falou, faz medicina, acho que tem tudo a ver com tudo que você gosta de muita coisa, então faz medicina para você ter uma visão ampliada. E aí eu saí da faculdade de comunicação e praticamente emendei, estudei, fiz cursinho e passei para medicina e segui. E nesse meio tempo, na medicina, eu não conseguia também me definir muito, porque eu via muita coisa técnica, né? E aí eu ficava, não, mas cadê a parte natural? E aí, quando eu me formei em medicina, eu pensei, vou fazer clínica médica, porque a clínica médica também me dá uma visão ampla dos pacientes e tudo. E na residência de clínica médica, eu fui fazer um curso em Boston, né, em Harvard, que era uma atualização em medicina interna. E aí era assim, aula de 8 da manhã às 5 da tarde, sem parar, digamos que era sem parar mesmo. E numa dessas, assim, no horário do almoço, você continuava sentado e eles traziam um almoço. Uma coisa assim, uma salada, não lembro. E aí, nesse horário, a gente teve uma aula de obesidade. E ali eu fiquei assim, nossa, encantada. Mas que interessante, porque era uma visão da obesidade que a gente ainda não tinha aqui. Era uma coisa assim, obesidade não é uma matemática, não é como, né, uma coisa muito diferenciada, todos os fatores, que a gente tinha um peso, que não era, às vezes a gente tinha um peso que eles falavam peso setado, que você marcava aquilo e muita gente era difícil de mudar, né, você tinha que fazer umas transformações para sair daquele peso, né, de emagrecimento, enfim. E eu nunca vi isso, eu quero trabalhar com isso. E aí foi daí que eu fui para nutrologia. Aí já que eu tinha feito residência de clínica médica, eu poderia fazer residência de nutrologia e foi a minha opção. E na residência de nutrologia, eu vi que era um mundo, né? Não é uma coisa assim, só obesidade, é muita coisa, é uma gama de doenças e tratamentos e, né, patologias. E nossa, foi muito bacana. E aí, da nutrologia, só que tinha algumas coisas que eu posso até falar depois essas histórias, mas algumas coisas ainda me incomodavam. E nesses meus incômodos, eu fui fazendo outros cursos, né?
E até que eu hoje tenho uma visão bem ampla da saúde, nesse sentido, porque eu fui pegando esses conhecimentos de várias sabedorias, né? Sabedoria da medicina convencional, medicina oriental, que eu fiz também, Ayurveda. Então, hoje eu faço esse mix nesse olhar, né? O meu olhar é muito mais amplo nesse sentido. E cá estou, para a gente falar de saúde Gratidão, dessa forma. Camila, gratidão. E você, por isso, você não usou esta palavra, mas enfim, isso que eu senti, a terapia, evidente, o diagnóstico, as classificações, tudo isso é necessário, mas não é suficiente. Você pode dizer isso? E aí também, por isso, um conceito mais amplo do cuidado. Como é que você vê Exato. isso dentro da trajetória que você compartilhou, parte da sua trajetória conosco? A gente começou a setorizar muito, né, o conhecimento. Então, quanto mais a gente vai setorizando, a gente vai dividindo. E isso dá uma certa frieza, né? Por um lado, você se protege né, de se afetar com algumas coisas, mas por outro lado, você perde essa integridade da coisa, né? Então, o cuidado, ele vai muito além de um sintoma, né? Na minha visão, de um sintoma. Aliás, o sintoma é ali a ponta do iceberg que vai dar pra gente um norte, né? Para onde a gente vai. E assim mesmo, a gente ainda consegue bater cabeça. Camila, evidente, a gente combinou algumas coisas, Uhum. mas a gente já saiu um pouco do Já. combinado. Porque o diálogo é justamente isso. Aqui a gente preza bastante a espontaneidade, mesmo se evidentemente, não? A gente combina um pouco, grosso modo, os tópicos. Você, Camila, dentro do seu ser humano, Uhum. dentro do seu jeito como pessoa e também de você enquanto profissional, você já teve algumas experiências, tanto de estudo quanto de vivências, e também de atendimento, vamos dizer, como voluntária. Sim. Pode contar com uma coisa para nós, por favor? Sim, sim. E foram em diferentes lugares, tanto no Sim. Brasil quanto no exterior, por favor. Sim, foi. O voluntariado, ele chegou na minha vida depois da minha viagem para a Índia. Eu fiquei 40 dias na Índia estudando, né? Não, minto. 30 dias estudando e 10 dias passeando, meditando. Então, essa foi uma viagem muito transformadora em todos os sentidos. E eu voltei com um olhar para coisas que eu não olhava, com sentimentos que eu não tinha. Foi na época foi quando a gente se conheceu. As coisas para mim que não faziam sentido começaram a fazer sentido. E aí eu comecei a sentir uma necessidade imensa de fazer um trabalho voluntário. Imensa, assim, algo que eu nunca tinha sentido. E eu não queria fazer como médica, mas eu achava que, sendo médica, eu ajudaria mais, né? Vamos botar assim, vai unir coisas. E, e aí eu vi que tinha uma missão com duas instituições que faziam uma parceria e elas iam para o Nordeste, para o sertão nordestino, numa região assim, que eu não sei como é que eles acham essas regiões, porque é na divisa de Pernambuco, lá para cima, é um negócio que é muito longe, e aí eu achei legal a instituição, as duas instituições são instituições bem legais, e resolvi me inscrever. E aí você tem que fazer um processo, meio que um processo seletivo. E eu, tá bom, me respondi lá e tal, e fui aprovada. Então, meu primeiro lugar foi o sertão nordestino, que foi assim, foi bom, foi maravilhoso, mas assim, é um dos lugares, eu me emociono falando, porque é um dos lugares mais fortes que eu já fui, de lugar, de pessoas,
de trabalho voluntário. A gente acha que a gente vai para um lugar para ajudar e a gente quer ajudar. E assim, eu não tinha preparo nenhum e eu achava que não precisava se preparar para voluntariar, afinal de contas você está indo lá para ajudar. E tem que se preparar muito, no sentido assim, prático, no sentido psicológico, emocional, no sentido técnico, porque o que você vai fazer, né? Então, foi uma experiência assim, tão forte, que quando eu voltei, eu cheguei no aeroporto, peguei uma carona até perto de onde eu morava, e depois eu peguei uma outra carona com minha amiga, que a gente dividia a casa, né? E ela me pegou lá. E quando eu sentei no carro dela, ela falou, e aí, como foi? Eu só chorava. E ela assim, foi ruim? Aí eu, não. Não foi, mas assim, foi muito forte, muito forte. O povo de lá, do sertão, é um povo sem igual, assim. É um povo amoroso, acolhedor, generoso assim ao extremo. Então, e me lembrou muito o povo da Índia, quando eu fui para a Índia, sabe? Me lembrou muito. Então, e a Índia, como tinha sido uma experiência muito emocionante para mim, muito forte, eu acho que eu juntei essas duas experiências, né? Então foi assim, único. Mas existem outros lugares. Depois disso, eu comecei a fazer outros trabalhos e fui para outros lugares. Então eu fui de novo para o mesmo lugar no ano seguinte, em 2018, para o sertão nordestino. E aí no outro ano eu fui para a Amazônia, para a floresta, no meio da floresta também, foi bem legal. E no último ano, que foi 2020, que depois eu parei, né, mas pararam, eu fui para Uganda, na África, que também foi bem, bem legal, bem legal. Camila, gratidão pela sua partilha. Inclusive, se eu me lembro bem, quando você estava na Uganda, você foi justamente no período do início da pandemia, quero dizer, você viajou de um jeito e voltou com a... É verdade, quase eu me que eu não lembro volto, bem. quase que eu não volto, Eu me porque lembro. eles fecharam os aeroportos todos, estavam Isso. fechando, e a gente querendo fazer o máximo que a gente poderia fazer, e tem um trabalho, tem todo um planejamento, a gente vai atender tais Sim. pessoas, tais cidades, tais vilas, né, no caso, e a gente queria fazer o cronograma todo. Tá fechando, o mundo tá parando, não sei o que, e a gente, ai meu Deus, vamos tentar chegar ao máximo que a gente puder. E aí a gente conseguiu, finalizou o trabalho, eu nem lembro, mas por exemplo, foi numa sexta-feira, na sexta-feira a gente voltou, chegou no sábado ou na própria sexta, no domingo fechou o aeroporto de Kampala, de lá. Aí a gente, quase que a gente fica lá. Não ia ser ruim não, tá? Não. Por isso que você compartilhou, vamos dizer, fez e faz sentido para Camila, pessoa, mas também se pode dizer que te fortaleceu como profissional, ou te ajudou a ter uma visão, não sei se mais ampla ou mais empática. O que te agregou? Claro, te agregou muita coisa. Você falou na primeira vez, você sentou e literalmente chorou assim que a sua amiga te fez a pergunta. É evidente, por isso deve ter ativado ou reativado ou te ajudado a nomear determinadas sensações, porque é algo que já estava dentro de você, mas você se confrontou com outras realidades. Sim. Eu acho que não sei, eu nem pensei, né, em enumerar, mas assim, é tanta coisa que a gente se confronta, né? É o fato de você fazer muito com pouco. Isso é muito bom. Você não precisa de muitos remédios, de muitos não sei o quê. Às vezes você faz com pouco, mas é prestando atenção, porque ali você não tem recurso, né? É uma medicina sem muitos recursos, vamos botar assim. A gente até leva medicações, a gente
tenta fazer o máximo que a gente consegue preparar para dar assistência, né? Mas assim, no geral, você não tem acesso, porque a pessoa que está ali, ela já também não tem acesso. É uma pessoa que mora num local onde o hospital mais próximo é horas dali, e ela não tem um meio de locomoção para chegar. Então, não é simples. Então, você tem que resolver aquilo da melhor forma. Então, é fazer com o que você tem ali. E a gente conseguia. Isso, no início, eu achava que não vai dar. A gente vai só fazer alguma coisa, mas como eu voltei para o mesmo local no ano seguinte, eu falei, nossa, dá certo. Isso que me impressionou. Porque a gente orientava, não sei, algumas orientações gerais, né? Algumas orientações de hábitos de vida, que eu falava, não sei, de acordo com o povo, porque isso é muito importante. Com a realidade, é evidente. Isso é totalmente importante. Então, esse olhar adaptado, é você olhar, não é mais o que você quer, o que você acha que vai ser bom, é o que você acha que é bom naquela realidade, né? Eu consegui fazer isso muito bem, por exemplo, para a Amazônia. Quando a gente voltou, lá eu peguei todos os nomes de todos os alimentos que eles tinham lá disponíveis, né? E fiz uma cartilha com alimentação para eles, usando todos os alimentos que eles têm facilidade lá. E no Nordeste eu fiz também, só que eu fiz mais em aula, assim. Eu perguntei quais são os alimentos que eles têm mais disponíveis lá, e aí a gente orientou, isso aqui é interessante fazer, comer, ter acesso e tal, com o que eles têm, facilidade de encontrar, de troca, de compra, de conseguir. Então, é isso, né? Carne de tatu. Então, assim, eu nunca tinha visto na minha vida, então, era carne de tatu. E o que era disponível ali. Não é tipo, tem que comer goji berry. E às vezes, Camila, se você me permite, esse exemplo que você fez, às vezes a gente, com as melhores das intenções, está certo? Quer contribuir, colaborar, ajudar, mas realmente, como você disse, se eu uso come parâmetro a minha experiência, aquilo que é normal para mim, pode não funcionar para outro, mesmo se as intenções são boas, porque eu tenho que tentar entender as características do outro e o ambiente. É isso? Total. Então, isso que é o interessante do voluntariado na minha visão. Isso. É que você vai para um lugar completamente diferente do seu ambiente, as pessoas com outra cultura, com outros hábitos, e você vai precisar orientar essas pessoas da melhor forma, mas com relação ao local, que é muito o olhar do Ayurveda. O Ayurveda, ele é assim. Não existe, a saúde é a saúde no seu ambiente. Onde você está saudável, né? Você buscar a saúde no seu ambiente. E não buscar a saúde baseado no que estão fazendo, né, lá fora, num local onde é completamente diferente do seu ambiente. Né? É isso que... E aí, gostaria de fazer duas colocações. Uma, considerando esta última sua frase mesmo. Ou seja, tem determinadas coisas, no? Que têm princípios, que têm valores e que são norteadoras, certo? Mas realmente não é pegar, que é verdade, e colocar em um outro lugar, porque naquele outro lugar aquela coisa pode continuar verdadeira, mas tem que ser adaptada, tem que ser transformada para aquela realidade, não tem que ser mudada na essência, mas você tem que tornar possível aquele concetto, aquele direcionamento dentro daquele contesto. É isso, Camila? É perfeito, é isso. Não é... Não é renegar aquilo que a gente estuda, as classificações, a fisiopatologia, assim vai, mas ver
qual é o ambiente, em que contexto, não aquela pessoa apenas, aquela comunidade, aquela coletividade, aquela sociedade vive, é isso? Isso, exato. Por exemplo, a gente estuda muito que tem que comer folhas verdes e verduras, e tem que ter muitas verduras, e eu fui a locais que não tinham acesso a verduras. Nossa, aqui tem muitas. E aí, você vai falar o quê? Olha, você não está saudável, seu prato não está legal. Não, você vai descobrir como que ele substitui aquelas fibras, aquelas propriedades, aqueles nutrientes com os alimentos que eles têm ali. Falando no caso da nutrologia, Sim, sim. que era muito o meu foco no caso, né? Eu tinha esse olhar clínico, mas ao mesmo tempo, como eu vejo que a Sim. saúde que a alimentação faz parte da saúde, como que eu posso fornecer orientação sobre alimentação para aquela pessoa, baseado no que ela tem acesso, para ela ter saúde? Então, essa era a minha matemática ali de tentar entender. Não só. E hábitos de vida, né? Hábitos de vida que não vão além da alimentação. Uhum. Então, coisas simples. Muitas vezes que pra gente é fácil, mas às vezes para uma outra pessoa não é tão fácil. Então, você tem que entender. E você, Camila, tocou em um ponto, perché un concetto pode ser simples, Uhum, mas fazer na prática não é fácil. E exatamente. às vezes a gente acha que o simples é fácil, Sim, entendeu? sim. Por isso, acho que mesmo se você experimentou situações, vamos dizer, in outros contextos, inclusive geográficos, longe, vamos dizer, partendo Sim, de onde você mora, que você mora hoje em Niterói, no sim. estado do Rio de Janeiro. Mas onde eu quero chegar, que efetivamente nas cidades, não? Uhum. Onde a gente vive, tem lugares onde não tem acesso a determinados, per esempio, alimentos. É óbvio que ninguém fala que ter uma alimentação variada, com todas as cores, com alimentos do mundo vegetal não seja importante. Óbvio que é, mas depende do contexto, da possibilidade, da realidade da pessoa. É isso, Camila. É isso. É isso, é essa adaptação, esse olhar e estar disposto a transformar as suas verdades. A gente Ok. tem verdades que a gente tem que estar disposto a transformá-las, né? De acordo com Evoluir. evoluir, Evoluir. evoluir, né? Sem estar muito dentro de caixas. Uhum. A gente tem que sempre estar tentando adaptar. Uhum. E aí eu te pergunto uma coisa, um pouco você já disse, não? Um desafio. Teve outras dificuldades nessas suas experiências diferentes, Uhum. por exemplo, tanto no Brasil, em regiões diferentes, ou na Uganda que você compartilhou? Dificuldades que você teve? Dificuldades. Olha, a gente sempre as instituições que programam, elas planejam tudo muito bem planejado. Então, a gente não passa por muitas dificuldades, só que eu sou uma pessoa também que para eu começar a reclamar é que o negócio, tipo assim, caiu o mundo. Entendi, Então, entendi. assim, eu tenho um exemplo que eu fiquei aqui puxando da memória alguma dificuldade, mas eu não considerei uma dificuldade, mas eu considerei inusitado. Uhum. A primeira vez que a gente foi pro Nordeste, não tinha água, né? Não tem água. E aí, a gente estava no local que é um chão de terra, o dia inteiro no calor. Calor, terra, terra, calor. Não tem água. Você não toma banho de chuveiro. E é isso. E aí você leva os lenços umedecidos e banho de lenço umedecido. E tá tudo bem. Eu achei inusitado, porque eu não esperava, assim, na minha visão, de uma pessoa que mora numa cidade, num apartamento que tem água, chuveiro, como que eu não vou tomar banho, né? E aí caramba, a gente não vai tomar banho. Então, assim, claro, foi solicitado um caminhão-pipa, a gente se mobilizou, mas pontualmente ali, né? Então, assim, e aí?
porque era um grupo, era uma equipe, mas a gente passou, acho que uns 2 dias ali, pelo menos, sem banho, ou banho de água. Então, eu não considero isso uma dificuldade, eu considero isso uma coisa que faz parte do contexto, faz parte do lugar. Então, a gente quer, isso que eu tô falando, a gente quer usar a nossa realidade e levar ela para aquela outra e falar, ah, meu Deus, tive uma dificuldade. Não, você não teve uma dificuldade, você está em outro lugar. Você está num lugar onde o acesso à água é difícil. E aí você quer ter facilidades como? Não tem, entendeu? Você tem que se adaptar ao lugar. Então, o do Nordeste foi isso. O da Amazônia, a gente pegou avião, van, um barco até uma beirada, até uma esquina de um rio, e depois um outro barco até o local, depois carro, até o lugar que a gente ia atender. Então, assim, e no barco, no último barco, já estava de noite. E aí a gente pegou o nosso celular, assim, para iluminar, e você só via pontinhos, assim, mas muitos. Um monte de pontinho brilhando. Era tudo jacaré. Então, assim, você ficava... mas era muito, né? Porque era na lateral. Então, é isso. Não tem... você tem que entender o contexto. Como eu gosto dessas coisas diferentes, eu gosto de aventura, eu gosto desse tipo de aventura, assim, né? Eu não sou... mas eu gosto de entender, de estar no local ali. Eu gosto de viajar e estar inserida ali, entender. Porque ali você começa a respirar o ar, por exemplo, que o paciente está respirando, né? Entrar ali naquela realidade. E aí você começa a entender. Porque se você daqui, de dentro de casa, quiser falar, prescrever algo para uma pessoa que está naquele contexto ali, fica um pouco difícil, assim, de imaginar. Quando você está ali vivenciando, você fala, olha, para o paciente, tem que beber água. Mas se eu não estou nem tomando banho. Então, assim, como que é o acesso à sua água? Né? Como que você tem acesso à água? Qual é o tipo de água? Então, são essas coisas que a gente vai passando e vai moldando o nosso olhar. Você vai moldando. E aí, quando você chega aqui, você começa a olhar o paciente também, que você acha que por ele estar na mesma realidade, no mesmo contexto, ele vai te entender. Não, ele não vai te entender. Ele está no universo dele também. Então, você vai começando a pensar muito mais em saber do outro. Como que tá para você isso? Como que é para você isso que eu estou te falando, essa orientação? Por isso, gratidão, em termos de aprendizagem, eu entendo que de base você já é uma pessoa aberta, uma pessoa curiosa, mas eu imagino que essa abertura ampliou ainda mais com essas experiências. Ah, muito. Muito, muito, muito. Justamente a possibilidade de fazer muito com pouco. Essa, para mim, foi... dá para fazer muita coisa. Muita coisa. E você não precisa de ter aparelhos e, né, Grande grande tecnologia ou médicos especialistas. Às vezes, algumas especialidades ali, elas conseguem, né? Eu não sei se... não sei se dá tempo de eu contar até uma coisa. Por favor. Porque por favor. quando eu fui para... eu já era nutróloga e eu falava, eu vou como clínica porque como nutróloga não vai... né? Não vai... o que eu vou ajudar? Mas aí teve uma vez um paciente que era um senhor e alguém falou assim, olha, tem que ver o que ele tem, porque a gente não está conseguindo entender aqui. Ele está com uns problemas na pele, umas lesões na pele. E assim, dermatologia nunca foi muito meu forte. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. E aí eu fui olhar. Eu olhei aquelas lesões nele. O senhor estava muito debilitado, muito fraco, muito fraco. Eu falei, ele tem história de alcoolismo, ele bebe? Eu perguntei, né? Eu acho que sim. E ele tinha uma troca, assim, bem difícil, uma parte cognitiva, assim, não era muito fácil, mas era um senhor debilitado, né? Então, e eu comecei a pensar, gente, eu perguntei para ele, o senhor está com alguma alteração na barriga?
no intestino, porque tem que ver a linguagem também que você vai falar com a pessoa, né? Tá fazendo, tá com diarreia, tá com alteração. Aí ele, tô. Eu falei, minha gente. Aí eu olhava aquela lesão, eu olhava a clínica, eu falava, olha, eu já vi essa lesão na minha residência. E eu não sei, mas parece pellagra, parece deficiência de vitamina B3. Ele tem alteração intestinal, ele tem uma alteração cognitiva e ele tem a lesão justamente nas áreas expostas ao sol. E eu falei, será que esse cara tá com... E quando eu falei, as pessoas, alguém falou, nossa, parece mesmo. Porque aí desperta, né? Porque aí você desperta as outras pessoas para olhar e é. E eu falei, não acredito que eu fiz um diagnóstico nutrológico, né? De deficiência nutricional específica, mas... E a gente, aí qual o tratamento? Eu, vitamina. E a gente tinha, e a gente forneceu para ele o polivitamínico e a gente orientou as causas e, enfim, deu sequência. E é isso. Então, assim, você acha que você não vai conseguir ajudar, mas sempre você vai ajudar, sempre. Não tem como. Até com aonde eu não imaginava eu consegui fazer uma coisa até da minha área, que eu falava, nunca vou fazer nada da minha área ali, de ajuda, né? E eu fiz. Então, é interessante isso, de você sempre vai ter algo para você fazer, ajudar, orientar. É muito bacana, é muito bacana. Que mais você gostaria de destacar, por exemplo? Você acabou de fazer um exemplo come diagnóstico mesmo, Sim. tá certo? Que mais você gostaria de destacar dentro, por exemplo, de incentivos ou de reflexões da grande área do voluntariado? Novamente pensando na Camila pessoa, na Camila profissional e na sociedade, vamos dizer. De destaque para... Aquilo que surge em você quando você pensa nessas experiências que você teve, não? Que te ajudaram provavelmente a crescer mais um pouco, a ter mais abertura, mas também a ter mais curiosidade, tá certo? O que mais te acrescentou essa experiência? Olha, basicamente é olhar o outro com toda a complexidade que ele tem, né? A gente tenta, que eu falei, setorizar as pessoas e, isso aqui é uma dor de cabeça, Então, tentar entender o contexto do outro. O voluntariado, ele me abriu muito para olhar mais, sair um pouco da parte fria e técnica e isso leva a isso, e entender que as coisas vão muito além. E também a questão emocional, o contexto familiar, tá? Isso é algo que precisa ser visto para a gente poder cuidar. A pessoa não está isolada, não é um ser isolado, ela está inserida num contexto, em algum contexto. Por isso, Camila, de uma forma emocionada, reflexiva, a gente já vai encerrar este nosso episódio. Espero que quem está nos acompanhando tenha aproveitado e com certeza a importância por isso de fazer tesouro dessa sua partilha, mas também depois de cada um de nós ver na sua realidade como realmente o que pode fazer para entender um pouco mais o outro, para tentar ajudá-lo melhor. Por isso não é só uma coisa romântica, de experiência, de momento, ma è também uma estratégia para otimizar os recursos e para oferecer o melhor cuidado possível. Você acha que esta conclusão está adequada? Perfeito. Porque voluntariar, as pessoas acham que é lindo, né? É lindo, só que vai muito além disso, né? É o que você falou, sem romantizar muito.
a coisa, né? Colocando ela aonde ela deve ser colocada, como está ali para olhar para o outro. É só isso, não tem nada a ver com você, é só para estar ali pelo outro. E é o que eu falei, no final a gente é mais ajudado do que a gente imagina, mas é estar pelo outro, olhar o outro, entender o outro, antes de vir com todos os conceitos e saberes e verdades e julgamentos, né? Gratidão, gratidão a vocês. Muito Obrigada. obrigado, Camila. Obrigada, obrigada.